Chamaram o bruxo de mentiroso. Mas eu gosto de chamar o bruxo de mentiroso, né? Eu acho que já virou costume isso, dizer que o bruxo é mentiroso. Que o bruxo diz as coisas que o bruxo inventa. Porque eu disse que eu ia mostrar... deixa eu tirar esse livro aqui. Eu disse que ia mostrar na Bíblia onde é que tem ritual de magia sexual. Tem, bruxo? Tem. Tá? Não era ritual de amarração, não tinha essas bobagens na cabeça. Mas era um ritual de devoção a uma deusa, tá? E eu podia tirar daqui, ó, mas como daqui? Aqui também tem. A mesma história está aqui. Só que aqui vocês não vão poder acompanhar, então é mais fácil eu tirar de uma Bíblia. Alguém me perguntou qual é a melhor Bíblia para estudos. Não é essa aqui, tá? Essa aqui é uma Bíblia de estudos, mas ela não é a melhor. Não é a melhor, tá? A Bíblia que vocês devem comprar... Por que essa aqui para mim serve? Porque para mim é fácil, eu sei onde localizar as coisas porque conheço bem. Mas para quem não sabe, quer comprar uma Bíblia de estudos, procure uma Bíblia chamada a Bíblia de Jerusalém. Essa é a melhor, tá? Ela é a Septuaginta e a tradução dela é muito boa. A tradução tá quase como o Velho Testamento tá muito bom e o Novo também tá muito bom. Não tem muita... que a Bíblia é cheia de tradução e transliteração, né? Que é o que criou essas confusões que existem até hoje. Tá, mas onde é que eu vou achar ritos de magia sexual na Bíblia? Onde é que eu vou achar? Bom, primeiro eu tenho que explicar uns detalhes, né? Vou explicar uns detalhes. Tá, mas a gente vai encontrar em Reis, tá? Em Reis 1 nós vamos encontrar a primeira parte para poder entender, né? E depois a segunda parte tá em Reis 2, tá? Primeiro nós temos que pensar o seguinte. O que são esses livros? O que é a Bíblia? O que é a Tanakh? Não são livros históricos. Eu às vezes falo que são livros históricos, mas é modo de falar, porque é a história contada da visão das pessoas que escreveram a Bíblia de forma teológica a defender a crença naquilo que eles acreditavam. Então, é que nem eu contar a minha história, vou puxar a brasa pro meu assado, é óbvio. Então o que acontece? Eles conseguem fazer coisas absurdas, eles conseguem transformar, por exemplo, uma princesa da Sidônia, da terra dos fenícios, que era uma princesa, que era Jezebel, e que casa com o rei, então se transforma, e casa com o rei de Israel, então se transforma numa rainha. E eles conseguem transformar ela, para poder desacreditar, eles transformam ela numa prostituta. É o que está escrito aqui neste livro. Mas por que isso? Bom, uma das coisas que vocês devem entender, vocês já leram por aí, vocês sabem que existem os apócrifos, os livros apócrifos do catolicismo, mas também existem alguns livros apócrifos da religião hebraica. Não sei se vocês sabem disso. Se não sabem, eu vou fazer um trabalho sobre um deles, que eu acho muito bom, que é o Apocalipse de Adão. Nunca ouviu falar desse livro apócrifo? Uma hora eu venho falar dele. Ele conta a história do deus Demiurgo, para vocês entenderem, tá? Só para saber do que se trata. E é uma conversa dele com o filho Sete.
Bom, então como é que o Bruce vai mostrar para vocês que tem oferendas, né, devoção a deuses no tempo de Israel em forma de sexo, ou seja, sexo em devoção aos deuses. Então nós vamos primeiro para nós podermos entender, esse óculos aqui não me ajuda mais, tem que botar meio de longe assim, o Bruce está velho já. Nós vamos para Reis, tá? Capítulo 16, 1 Reis, capítulo 16, versículo 29. Para nós entendermos um pouco, ó. Acabe, filho de Omri, começou a reinar sobre Israel no ano do 38º de Asa, rei de Judá. O reino de Acabe, filho de Omri, sobre Israel na Samaria, durou 22 anos. Fez Acabe, o filho de Omri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos que foram antes dele. Ou seja, ele foi pior perante o Deus Yahvé do que todos os outros reis. Como se fora coisa de andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, tomou por mulher, está aqui o maior pecado, tá? Que eles consideram. Tomou por mulher Jezebel, filha de Ebal, rei dos Sidônios, e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara na Samaria. Tá? A Samaria era onde era a região de Israel, tá? Parte norte. Na parte sul ficava a parte de Judá, onde a capital era Jerusalém. Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar o Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel foram antes dele. Bom, primeiro para entender isso aqui, não poderia um descendente, né, do povo de Israel, segundo as tradições hebraicas, casar com alguém que não fosse da descendência de Israel. Então está aí o primeiro pecado. Só que Jezebel era uma rainha muito forte, muito poderosa, e era adoradora do deus Baal, tanto que vocês vão encontrar na Bíblia que ela protege os sacerdotes de Baal. Porém, o que não aparece, o que vocês têm que ler nas entrelinhas, é que Jezebel não era simplesmente uma rainha, ela também era uma alta sacerdotisa. De quem, bruxo? De Baal? Não. Baal só tinha sacerdotes. Os homens eram sacerdotes dos deuses homens, mulheres sacerdotisas de deusas femininas. Não se sabe exatamente se nessa época que está descrita na Bíblia, porque existem contradições quanto às datas, de forma a consultar a arqueologia e a história, se isso aqui se passa em uma data ou em outra. É mais ou menos, aqui pela Bíblia, é mais ou menos 850, por aí, tá? Antes de Cristo, né? Mas os historiadores, pesquisadores dizem que a data exata não é essa, pelos reis que eles citam aqui. Mas não importa para nós. O que importa para nós é que o bruxo diz que ia provar que havia sexo em rituais e que estão aqui. Então nós vamos para Reis
Nós vamos para segundo Reis. Não sei se você sabe, mas o livro de Reis não era dividido em dois, ele era um livro só. Como era um livro muito grande, dividido em dois para poder carregar. Só curiosidade. Tá? Nós vamos para segundo Reis, capítulo 9, versículo 22. E aí vocês vão encontrar diversas colocações nisso aqui que eu vou ler, tá? Nessa aqui tá usada uma palavra. Atenção. Sucedeu que, vendo Jorão a Jaú, perguntou: a paz, Jaú? Ele respondeu: que paz? Enquanto perduram as prostituições de tua mãe Jezebel e suas magias feitiçarias. Então aqui colocam, vejam bem que aqui colocam que a rainha, filha de um rei, foi uma princesa que adorava um outro rei, que adorava um outro deus, Baal, era uma prostituta. Vocês vão encontrar em algumas Bíblias, nessa aqui está a palavra: enquanto perduram as prostituições de tua mãe Jezebel e suas magias e feitiçarias. Mas em outras Bíblias, vocês encontrarão escrito o seguinte: enquanto perdurarem os maus feitos e as feitiçarias de Jezebel, enquanto perdurarem a fornicação e magia de Jezebel. O que é fornicação? Por que é fornicação e magia? Não se tem ao certo, já mostrei, né? Vocês já viram? Colocam uma palavra prostituta ali para acabar com a imagem da sacerdotisa. Mas ela além de proteger os sacerdotes de Baal, isso você sabe, vou consultar qualquer, você sabe, ela também era uma sacerdotisa. O que não se sabe exatamente é se nessa região a esposa, a companheira de Baal, se ela era Astarte, se era Istar ou se era Áshera. Isso não está bem claro, porque não se encontra a referência da data certa. A Bíblia diz uma coisa, os historiadores dizem outra, então não se sabe exatamente de qual deusa ela era sacerdotisa. Mas, de qualquer forma, ela era uma alta sacerdotisa, vamos colocar que seja de Astarte, não importa, em cada região Baal tinha uma deusa, cada Baal tinha uma deusa junto, que é o que eles escondem, porque eles não querem dizer, quando escreveram esses livros, eles não querem contar que não havia apenas um Deus. E que os israelitas cultuaram não só a Baal, mas uma deusa durante esse mesmo tempo. Então, o que Jezebel fazia, que eles chamam Jezebel de prostituta, nada mais era que ritos de magia sexual. E se vocês olharem nas Bíblias, abram na internet, por exemplo, segundo Reis, capítulo 9, versículo 22. E procurem, existem várias Bíblias, muitas, né? E procurem, em cada uma vocês vão encontrar uma palavra. Mas todas de forma a colocar a imagem de Jezebel como uma mulher ruim, como prostituta, né? Tinha outra palavra que eles colocaram também,
né? Uma é a fornicação, que é a tradução mais certa. Que é a tradução mais certa. Tradução mais certa. Mas existe uma outra colocação também, eu não recordo agora, mas é só procurarem. Mas então tá, para aqueles que achavam que o bruxo era mentiroso, que não existia magia sexual na Bíblia, tá aqui. É só pesquisar, gente, é só saber o que procurar. Procurem também, eu vou fazer esse trabalho, tá? Mas procurem o Apocalipse de Adão. E aí vocês vão conhecer um pouco do que Adão fala sobre o seu Criador. Vocês pensam que é só os católicos que têm livros apócrifos que não entraram na Bíblia católica? Não. Também existem livros que poderiam estar na Bíblia hebraica e não estão. Não se sabe exatamente as datas, mas foram encontrados na biblioteca em 1945, na biblioteca de Hagamadi, esse texto. É um texto curto, mas ele está completo. Ele está completo, tá? E ali fala de um Deus, de um demiurgo. E eu vim falar disso num outro trabalho, mostrar para vocês que Adão considerava que ele não era filho de um Deus, que ele era ele era filho de um Deus que foi criado por um outro Deus, que haviam vários deuses. Aquilo que eu sempre falei aqui, que durante a criação vários deuses estavam envolvidos na criação. E Adão deixa para seu filho Sete esta mensagem, que quem criou ele, bom, isso eu conto num próximo trabalho. Meu abraço a todos vocês.